Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica Ana Oliveira e Amélia. e Amélia. Ela está aqui com o focinho escondido, está tímida. Queres falar? Está cumprimentada. Está apresentada, não é Deixou o cumprimentada. seu renhal. Então, esta semana trazemos mais um livro da Antígona, Sim. Chamado Palácio do Riso, de Herman Marin. tradução de Helena Pita, com uma capa assim, um tom rosa. É. Um rosa assim maduro, não sei. Com o suposto general lá na página, na capa. Com a imagem do general, parece uma imagem assim pixelizada, não é? É. E depois com os beiços de palhaço. Sim, os dentes, tipo aqueles filmes de horror, Sim. não é? Olha, mas ao contrário do que tu tinhas dito no episódio anterior do livro que falámos, Uma Solidão Demasiado Ruidosa, que era um livro, uma edição da Antígona também, que tu gabaste e que disseste que gostavas muito dos livros da Antígona e realmente esse livro anterior, o toque do papel, o tamanho da letra, muito bom. E este, quando eu lhe peguei, que foi logo um a seguir ao outro, não é? Quando eu lhe peguei, senti e notei a letra mais pequenina. Ou então sou eu que estou a perder a visão de excesso de leitura. Não, sabes que pode ser, não sei, não. Mas de excesso nunca se perde a lição. É verdade, Nunca se perde a visão por excesso de é leitura. verdade. E outra coisa que me incomodou, que é uma reclamação, É o cheiro. o cheiro deste livro, que não é o cheiro a papel, porque há livros que tu notas que é o cheiro a novo, não é? É um Sim. tipo de papel. Tu estás agora a abanar o livro e está-me a vir o cheiro aqui. É? Sim. Ok, vou pousar. Mas como é que eu notei isto? Quando eu estou. Verniz. Sim, é como se fosse uma espécie de cola, não é? Aqui da É lombar, isso, não? é Da isso. lombada. Da lombada, sim. Não sei se tem a ver com isso ou não, e eu notei quando nós estamos assim deitadas ou encostadas, naquele ângulo de estares a ler meio encostada, não é? Sim, toda torta. Sim, toda torcida, né? Mas agarrada ao livro. Tens o livro aberto e pousas em cima sobre ti, ou seja, ele fica aberto sobre ti. E nisto ficou mais próximo do meu rosto, não é? Do teu E vem-me nariz. aquele cheiro de. Eu, ai, que desagradável! Pois, tens razão. Isto é só para te chatear no seguimento de. Mas olha, eu acho que já tinha comentado contigo que este livro eu coloquei expectativas demasiado elevadas. Porque este livro eu estive à espera dele quase 2 meses, 3 meses. Sim. E quando vi, foi daquelas idas ao website da Antígona, que geralmente faço, eu leio a sinopse e Palácio do Riso e começo a ver, este livro fala sobre a ditadura de Pinochet. Uhum. Isto é muito interessante. E li o livro. Só que eu estava à espera de encontrar aqui Outra coisa. outra coisa. Não ser um romance, porque ele é um romance. Sim. Sim, ele é um romance. Gostaria que tivesse mais factos verídicos sobre efetivamente o que se sucedeu, o que aconteceu na parte da ditadura do Pinochet. Sim. Tive pena, porque relativamente ele fala sobre a ditadura do Pinochet, mas se calhar é só a partir daqui. É como tu estás a dizer, acaba por ser Só um nos romance finais. e abordar levemente o período da É, ditadura, não é? é. Até porque eu pensei que fossem pormenorizar mais. Eu Este, também. este escritor fez uma coisa que me chateou. Nós já falámos do nome e do autor, não é já? Se não falarmos, foi escrito por Germán Marín, era um escritor chileno, em 1995. Olha, este autor era amigo de Pablo Neruda, o querido Pablo Neruda, e ambos fundaram uma editora que é a Isla Negra. Eu ando há muito para ler O carteiro. O Carteiro, outro que agora não me estou a lembrar do nome. Uma coisa que este autor faz é, seja ao início, seja a meio, seja mais para a frente do livro, ele está a falar de um assunto, começa a dar sinais do que vai falar futuramente e diz: mas ainda não vou falar sobre isso Sim. agora. Ficas Ok. sempre ali, parece que em pausa. Mais à frente volta a dizer, volta novamente a começar: mas ainda não é sobre isso que eu vou falar.
Mas ficas chateada, ficas chateia. aborrecida, Só por sim. esta frase que ele Sim, sim, sim. acrescenta. Quando me comecei a perceber que o livro não era nada daquilo que eu pensava que era, E tu compraste porque achavas que falava sim, mais sim, pormenorizadamente da sim, que fosse ditadura. uma autobiografia, mas o que é que eu entendi na minha ótica? Que era uma autobiografia do autor, que ele tinha passado por esse palácio da tortura. Sim. Ah, ainda não vos dissemos. Isto fala então do regime do Pinochet e o Palácio do Riso foi o nome dado à Vila Grimaldi. A Vila Grimaldi era uma casa de horrores. Foi considerado um dos maiores centros de detenção e de tortura. Estima-se que 100 mil pessoas foram torturadas e 4 mil mortas e desaparecidas durante a ditadura militar de Pinochet. Portanto, eu estava aqui à espera de uma cena mais realista. Sim, sim, Não num romance entre um senhor e uma senhora. sim. Até porque entre o romance que ele vai contando, ele vai introduzindo deixas desse centro de tortura, mas depois voltava à história. É, E eu pensei, mas quando é que ele vai realmente falar do centro de tortura? sim, Acabou não por é? nunca falar Nada. propriamente do centro de Não, tortura. concretamente, não Foi falava. introduzindo assim aos poucos. Sim, E digo-te, a parte final, no, é no prefácio, sim, no prefácio, é que acabam por enquadrar um bocadinho mais o contexto da altura exato, e tem um bocadinho de história, não é? acabou por nos dar mais informação realmente desse período da ditadura, não é? Do Do que que propriamente especificamente durante sim. o. E o romance é assim um bocadinho. Não gostei do romance, não gostei do romance. E não gostei nem dei a oportunidade de gostar, porque quando me comecei a perceber do que o livro tratava, acabei de ler porque tive sempre esperança Sim, que no final ele fosse desenrolar um bocadinho sim, mais, mas não desenrolou. A informação que depois obtive foi de pesquisa livre minha. ok. Depois andei a pesquisar muito sobre o palácio, sobre a ditadura. Sim, Queres porque o saber algumas palácio curiosidades que eu tirei? queres já contar. Não, então vamos falar do palácio. Vamos começar por abordar, Sim, até porque este Palácio do Riso foi muita coisa antes de ser um pois Palácio foi. do Riso, não é? Foi um bar noturno, aliás, Foi uma primeiramente discoteca, foi uma foi a casa de casa de família, família. uma mansão. E uma coisa que eu gostei, porque lá está, não é só um romance, ou não é só falar da ditadura, algo aqui cultural, é que Sim, a casa tinha imensas obras de pois arte, tinha. tinha um jardim enorme com estátuas de bronze. Sim, E é curioso que à medida que depois o edifício, a mansão foi passando, de acabou por ir mãos em passando mãos, de negócio em negócio, negócio. essas obras de arte foram se mantendo Sim, até um certo até ponto, um não certo é? ponto, depois a casa ficou degradada, completamente degradada. O autor era amigo de um dos filhos dos proprietários Sim, da mansão que tinha por nome na altura Penhalon. sim. Mais tarde, tristemente, então veio a ser conhecida como a Vila Grimaldi. E o autor então privou com esta família, que era uma família muito feliz e muito afetuosa. E o seu amigo era o António, Era não o é? António, exatamente. E o autor sempre nutriu um grande afeto por esta família. Tanto que tirei aqui uma frase que achei muito bonita, que era: éramos rapazinhos felizes, a quem a vida sorria. Uhum, E era verdade. sim, Portanto, começamos o livro com esta, sim. com esta recordação do autor relativamente à sua adolescência. Com isto ficamos a saber que então que a história é narrada pelo próprio autor, em tons de recordação biográfica. Mas depois a casa foi vendida, não é? A mansão foi vendida Uhum. e virou o quê? Um estabelecimento de diversão Noturna, noturno. sim. Aliás, até foi mais do que um, não é? Sim, Foi um bar foram vários. noturno, Sim, foi. foram vários. Teve foi discoteca, Sim. houve um que era o nightclub Las Brujas. As Brujas. Sim. E também aqui podemos ressalvar que foi aqui que o autor conheceu a Mónica, Sim, que era sua amada. a sua amada desaparecida em combate. Sim. Mas já falamos disso mais tarde. Sim, Ainda sim. há muito para falar antes. E então, o que é que aconteceu no dia 11 de setembro de 1973? Amélia, o que é que aconteceu? A Amélia não quer colaborar hoje.
Então, em 11 de setembro de 73, o Pinochet liderou um golpe militar que derrubou, na altura, o Salvador Allende, através de um golpe de Estado. E aqui é importante frisar que o Salvador Allende estava no governo democraticamente. Tinha sido hum, elegido através do voto do povo. E a partir daqui entramos então na ditadura militar chilena, que durou durante 17 anos. Isto foi nos anos 70. Foi entre 73 e 1990. Curioso. Sim. 73, né? Uhum. Um ano Antes da da. Revolução de Abril. Sim. Estávamos nós a acabar a nossa e estava o Chile a começar a deles. Curioso. E até 1990 o Chile esteve sobre a ditadura de Pinochet. E aqui, então, Menção Peñalón virou o Palácio Grimaldi. Sim. E, e este palácio era referido como uma atração circense em espelhos que deformavam as pessoas. Hum. E o nome teve origem através da polícia política do regime. Nós cá tínhamos a PIDE. Era a Dina, não Era é? a Dina, exatamente. Lá era a Dina. Mas é curioso porque a sua descrição, a sua denominação é Direção de Inteligência Sim, Nacional. é. Como assim? Sim, não pode ser. Não pode ser, é. E foi. Portanto. Então, este romance segue a história romântica da personagem principal e da Mónica. Então, quem foi a Mónica? Mónica era então uma das pessoas deste romance, envolvida neste romance, Sim. não é? Foi aqui que eu percebi que isto era um romance. Sim, mas como depois não se falava de outra coisa, andava sempre à volta da Mónica, daí eu perceber Sim. que era este o romance. Tenho aqui um excerto, posso ler? Podes. Só para aqui contextualizar. Isto se conseguires decifrar a tua letra. Tão engraçada. Vou começar a ler, está bem? Sim. Isto só para contextualizar as pessoas de como era o palácio, era a mansão e como o autor encontrou o palácio, passado vários anos. Sim. Então, quando a visitei naquela manhã de dezembro, 2 meses depois de chegar ao Chile, da chamada Vila Grimaldi, só restavam os vestígios dos seus alicerces sobre um matagal que crescia selvagem e verde. Alimentado pelas chuvas do último inverno, por entre os escombros menores, que os dentes da escavadora não conseguem apanhar. Por cima dos velhos de adobe que rodeavam o local, viam-se soltas e vencidas, mas ainda presas às suas estacas, as fileiras ferrugentas do arame farpado que denunciavam a natureza do recinto de que chegou a ser a Vila Grimaldi. Desde este momento, o autor fala então da afortunada mansão, rodeada de parques magníficos, Sim. como há bocado mencionámos, e no que se tornou. Ele fala mesmo que se tornou numa casa mutilada. Sim. Até porque tudo foi destruído, não é? Sim. Tudo foi destruído. E para ser dos maiores centros de tortura, ser considerado os maiores centros de tortura e detenção, Sim. imagino o caos que aquilo deveria ser, o horror que aquilo deveria ser. E ações tão macabras Sim. ao ponto de, como aquilo já tinha sido utilizado para espaços comerciais noturnos, não é? Tinha equipamento de som, porque as coisas Exato. iam ficando à medida que as Exatamente. gerências iam mudando, não é? Que vinha um novo comprador e os equipamentos iam se mantendo. E então há algo tão macabro em que colocavam música no máximo, em alto som, nessas colunas por todo o espaço, Sim, seja porque estava cheio de interior como colunas. exterior, enquanto as pessoas eram torturadas e assim não se ouviam gritos. E eles ainda se riam. Sim, Portanto, eles chamavam mesmo o Palácio do Riso como uma forma irónica sim. de retratar. Tanto que Irónica e sádica. sim, tanto que na contracapa do livro que diz, no seguimento do que tu estavas a dizer, Vila Grimaldi era a casa do Chile onde ninguém deixava de se rir, nem de dia nem de noite. Que horror. Uhum. Mas eu não sei porque eu gosto de história,
particularmente este tipo de história. Não sei porquê, mas Até gosto porque é de. saber mais ainda dos nossos antepassados, não é? Sim, e do que era uma ditadura que não nos podemos esquecer do que é uma ditadura. Sim. E é importante falarmos sempre disso. É um assunto que não pode Por isso, desaparecer do nosso vocabulário. por isso este Palácio do Riso acaba por ser. É como se estivesse a abordar com aquele humor negro, não é? Sim. Uma situação tão delicada como esta. O romance então encerra uma profunda reflexão sobre a alma humana, a história da decadência de um país e a sua memória coletiva. Ainda houve aqui uma personagem que era a Maria del Carmen, que o autor conheceu. O autor, O o narrador, narrador, sim. sim. Conheceu com o intuito de saber mais sobre a sua desaparecida Mónica, não Sim, é? A sua paixão desaparecida. porque ele soube que a Mónica se envolveu com alguém, com algum apoiante da ditadura de Pinochet. Sim. Do Pinochet, Se bem neste que ele ao caso. início tinha mais a preocupação dos riscos de segurança que ela corria, até vir a saber mais tarde que se calhar não era bem riscos de segurança, mas se Sim, calhar fazia parte, havia ali exatamente. alguma ligação. E fazia, não é? Sim. E esta Maria del Carmen era uma senhora que tinha estado no Palácio do Riso. E acabou por distraí-lo aqui um bocadinho Distraiu de. completamente porque Sim, ele queria saber da Mónica, mas ela não lhe sim. contava nada da Mónica. Ela, Ela até chegou a dizer que não conhecia nenhuma Mónica. sim. Do género, mas estás aqui por mim para me ouvir? Ou... Então, qual é o teu interesse? É meu ou é da outra? Yeah. Pronto, mas entretanto, com esta Maria del Carmen vieram a perceber, aliás, não foi com ela. Mais tarde vieram a perceber que realmente a Mónica estava viva, porque ele tinha muito esse receio que ela, Tivesse morrido sim, ou ou que por algum tivesse sido motivo? torturada ou Exatamente. morta. E mais tarde veio a saber que realmente ela estava viva, que tinha construído uma família, Certo. portanto. E tinha ajudado. E em si era isto o romance. Sim, o romance foi assim. A desilusão pela Mónica. Não, mas foi interessante a desenvolver e, e saber alguns pontos da ditadura que se passou no Chile. Sabes, eu acho que devíamos abordar um bocadinho da ditadura de todos os países que sofreram com isto. Eu acho que era interessante. Até 3549. Não, porque O tens ano. países em que sofreram bastante, Sim, não é? sim, sim. Por exemplo, nós cá tivemos. Eu tenho Sim. até um livro que é sobre o fascismo, que fala sobre a maior parte dos líderes fascistas. Depois de cada ponto do mundo. Exatamente. Fala da Rússia, Eu do fala fascismo, aquele fascismo. calhamaço. Sim, Daqui a uns meses. mas é muito interessante o livro, é mesmo muito Sim, interessante. sim, sim. Eu lembro-me quando Sim. estavas a ler. Pode ser, sim. E tem curiosidades incríveis. Fiquei a saber isto só aqui para dispersar, que nós gostamos tanto de dispersar, que o avô do Putin Sim, era cozinheiro do Stalin. exato. Lembro-te-me Estás a disso. ver? É um livro muito interessante e, de maneira geral, aborda todo o tipo de ditadura em cada país, Sim, quais foram as sim. consequências, até ao presente, que ele até E fala, qual a forma principalmente a de... forma como atuavam, Sim, como os ditadores atuavam perante o sim, povo. sim. E o livro acaba com o Trump. Engraçado, não É, é? exato. Engraçado. Temos muito para abordar. Temos. Pedimos desculpa por este. Agora, eu quero um clássico para breve, porque eu quero E vamos ter cheirar um um clássico. clássico. Nós, Quero na semana cheirar um passada, clássico. tivemos um acidente com um clássico. Eu ia agarrar num clássico para ler. Estava toda entusiasmada com o clássico. Abro o livro e começam-me a cair as folhinhas. Sim, o livro Desmontou-se. desmontou-se todo. Mas já viste o benefício do livro ser cozido? Porque isso era colado, Era colado certamente. e era de 1970. Olha, ironicamente, o Olha, livro era de 1973. olha. Ironicamente. Uhum. E agora, por acaso, já falei aqui com a minha desobediente que temos que ir ver, temos que passar uma vista de olhos nestes livros que temos com muitos anos, ver se não temos mais surpresas Sim. como estas que já Ou pelo tivemos. menos abri-los com cuidado. Sim, e a partir do momento em que. E também sigam este conselho dos desobedientes. Quando forem a uma feira de antiguidades comprar livros, por favor, abram os livros, passem as folhas.
para ver se não ficam com nenhuma folha na mão. Nessa feira de antiguidades que comprámos assim Já foram 2. uma pilha de livros cada Sim, uma, já um foram dos que 2. eu trouxe Estava colado de fita cola. está cheio de fita cola. Mas aí sabíamos como contar, não é? Sim, mas o livro é assim, tinha que trazer. Sim. E tem um. Sim, e é especial. Sim, É especial. mas é engraçado e é tão antigo, mesmo a fita cola que está colocada é tão antiga que a fita cola é amarela e há pontos onde já nem cola. É óbvio que muitos anos não deve Por ter isso, se aquilo. calhar, o ideal era. Não, se calhar, se eu vou retirar, vem tudo atrás. Não Não, não vou faças isso, fazer. não ficas sem livro. Mas, se calhar, também não o vou ler, então, Não lê, não, deixa para eu estar não, como para está. não o destruir. Deixa eu estar. Aquilo é uma peça de arte, está bem? É uma peça Sim, de arte, é só para sim, ser vista, não é para ser sim, folheada. sim. Então, o que é que podemos aqui concluir com este romance? Este romance, então, expõe a desonra e a calúnia toda de um país, Sim. a opressão. O que estas pessoas estiveram sujeitas durante estes 17 anos, Uhum, os horrores, sim. o que passaram, a repressão. Por isso é que, por isso é que não há como isto vir cá para fora. E muitos dos livros, este livro foi reeditado, Em ele 2016, foi sim. escrito Em 95. em 95. E muitas destas obras, não é? Não agora, mas na altura acabavam por ser muito abafadas, não é? Assim Muito. porque não interessava. Não interessava saber-se da história. E há muitas coisas, há algumas coisas que nós estamos a viver que um dia vão estar na história, não é? Hum, E temos noção que estamos outra vez, que não aprendemos nada com a história. sim, E não aprendemos. Estamos a voltar a cometer os mesmos erros. E agora ainda é mais estupidamente. sim. Porque na altura as pessoas não tinham informação. Uhum, Agora temos informação até demais. sim. Mas quando o poder sobe à mente, É o que já falamos. sim. É o que já falamos. Só para terminar aqui do autor. Ele marcou, o Herman Marin, marcou a literatura chilena no século XX. Escreveu quase 2 dezenas de livros sobre a política chilena, Pois. que o próprio reconhece como um ajuste de contas com o passado, que o nosso autor sofreu muito, ficou bastante traumatizado com o que viveu. E então o Palácio do Riso, como referiu o autor numa edição em 2014, foi escrito com a liberdade da ficção e a realidade filtrada nas suas páginas. Curiosamente, este livro passa-se em setembro, em dias de setembro. Pois é, E é engraçado que eles falam aqui de dias de setembro em que nós estamos a ler, a gravar, sim, e é muito curioso sim. ver esta Até proximidade fala aqui na véspera do meu aniversário. de datas, não é? Pois Sim. é, sim, sim, sim. Tu também já falaste, sim, sim. Pronto, acho Portanto, que cumpriu o seu papel. sim, Sim. Mas já sim. chega agora destes. Agora vamos aos clássicos. Eu Passando sei ainda que não não é é o clássico. caso, eu sei que ainda não é o caso, mas é um pedido especial que eu faço. Sim, também quero clássicos. Também quero clássicos. Yeah! Yeah! Vocês conheciam este livro? Espera aí, vi uma imagem um dia destes nas redes sociais que dizia que os jovens estão a dizer que leram clássicos só Parecer bem, para parecer bem. para parecerem ainda Sim. intelectuais. Como assim? Como assim? Nós só lemos clássicos, basicamente. As pessoas Sim, devem olhar para nós e devem dizer que somos umas mas estes, intelectuais. estes têm saído fora de, não é? Ultimamente temos lido livros relativamente recentes. Sim, Sim. sim, sim. Há muito tempo que. Acho que o último clássico foi o Grande Gatsby. Foi. Ai, já há tanto Foi, tempo. já viste? Ai, Pois. já foi há muito tempo. Foi muito tempo. Realmente estamos, Realmente. estamos a necessitar de um Se calhar por isso é clássico. que eu ando assim meio constipada por causa do cheiro de cola deste livro. Pois, precisamos é do cheiro dos outros livros, não é? Sim, Precisamos mesmo a daquelas folhas bolsa. amareladas. É, Sim, temos que ir ali inspecionar os clássicos que ali temos, sim, para ver se não ficamos com páginas na mão. sim. Pois é, Nelly. A Mela já nos está a avisar que já chega de conversa por hoje, Sim, porque já estamos aqui a encher chouriços. para variar. Sim. Portanto,
Queremos continuar com as vossas opiniões, com o vosso feedback. Deixem os vossos comentários aí em baixo. Há uma caixa, algures para escreverem. Há uma mãozinha, um coração para colocarem um like ou um gosto, dependendo da plataforma onde estão a ouvir. E há um sininho também para subscreverem o canal onde estiverem a ouvir. E ainda estrelinhas de avaliação no Spotify, por exemplo. Podem avaliar lá se estão a gostar ou não. Tem estrelinhas. E podem partilhar. Tem uma amiga, tem uma tia, uma avó. Eu digo isto porque eu empresto livros à avós de amigas minhas, Sim, sim. Sim, sim. que fico muito orgulhosa. Sim. E é sempre bom partilhar. E uma observação, se eu tenho o gosto pela leitura que tenho, se eu ganhei o gosto pela leitura é graças à minha avó. Boa! Como é que se chama a avó? A minha avó Fátima. Excelente, avó Fátima. E comentem, deem as vossas opiniões, Sim. sugestões, o que é Sim. que gostavam de ver abordado. Olha, e Amélia, tu tens muitos fãs. Toda a gente adorou o último podcast. Adorou que nós te passássemos a apresentar. Não é incrível? Ah, tens uma legião de fãs, Amélia. Tu és uma verdadeira diva. Não fiques assim, tímida, não vale a pena. É verdade. Sim. É desses olhos verdes. Que hipnotiza qualquer pessoa. Pois é. Olha, está tímida, está a ficar incomodada com Tão a fofa. Ai, sim, é. És muito linda. É. Quem é mais linda? É a Amélia. Não vamos deixar de estamos-nos a dispersar muito. Opa, adoro. Estás a ver? A gente fala. Sim, ela está a comunicar com o Sim, olhar e com a sim, expressão. Incrível. não é? É. Olha. E agora está a mim. Sim. Então sigam-nos nas nossas plataformas, No Instagram, no Spotify no Apple Podcast e no YouTube. e no YouTube. Obrigada e até ao próximo episódio. Um beijinho. Tchau. Beijinhos. E a Amélia, que está por aqui, portanto. Está a lavar-se neste momento. Tá. É aciadinha. Os gatos são muito aciados. Olá, Amélia. Não está para aí. Mas não sei se Ouve-se, se ouviu a ouve-se, lambidela ouve-se, agora. ouve-se. Porra. Castelo, peço desculpa, não é nada Castelo. Gri, gri. Gri, gri. Olá, Amélia. Então, como estamos? Estamos bem dispostas? Sim. Sim, Estás com sono? sim. Sim. Não é? Tu não tens noção, mas tu já és uma diva neste podcast. Pois já. Até já tens um destaque para ti. Pois já. Tudo. Tão querida. Pois é. Sabes quando. Sabes que dizem quando os gatinhos estão a abrir e fechar os olhos, estão a falar connosco e Sim, demonstram carinho. Sim. Quando fazem isto, estão É. tipo a comunicar, né? A É. reagir ao que estamos Sim. a dizer. Agora viram-nos a cara tipo importante. Olá, Amélia. Pronto, vamos te Olha, mas deixar estás a ver a então. gente chama a Amélia e ela. Sim.